É uma apresentação, então, com o título Atuação do IVIS.org na formação e no apoio de grupos de mapeamento colaborativo no Brasil e em outros países. Em outros países, foram alguns poucos países em que nós tivemos a oportunidade de realizar capacitações e orientar alguns professores de outras instituições. A estrutura da apresentação, né, para vocês conhecerem o que é o Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável, porque muitas pessoas confundem com ONG, né? Nós não somos uma ONG, apesar de ter a designação do .org, nós somos um instituto virtual de pesquisa, né, composto por pessoas que têm em comum temas, né, voltados ao desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e etc. Também vou falar um pouco, mostrar um pouco das ações e mapeamento colaborativo desenvolvidas nos últimos anos, e conforme eu mostrei para vocês no início, né, do evento de hoje e ontem também, eu retornei ao UFRJ para o meu estágio pós-doutoral em 2019, e justamente nesse tema dos mapeamentos colaborativos, né, especialmente colaborativo envolvendo mapa web, sistemas e programas, etc. Também vou mostrar um pouco da atuação junto ao projeto internacional Youth Mappers, né, o que a gente tem feito para apoiar não só o capítulo da UFRJ, como outros capítulos também no Brasil, e as perspectivas, né, de curto prazo do Instituto. Bom, como eu comentei, o Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável não é uma ONG, ele é um instituto virtual que eu criei quando eu me formei bacharela em Oceanografia pela UERJ, em 2006. O Instituto funciona como uma rede de pesquisa formada por pesquisadores e pós-graduandos de instituições de ensino superior do Brasil. A rede promove ações desde a sua criação, em 2006, que consiste no desenvolvimento de pesquisas conjuntas, elaboração de publicações, participação em eventos, nas áreas de atuação dos seus integrantes e dentro dessa temática do desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Em anos recentes, o Instituto IVIS.org tem promovido também capacitações e mapeamento colaborativo, que foi o alvo do meu pós-doutorado, além da realização e apoio a campanhas de mapeamento organizado. As ações em mapeamento colaborativo, então, desenvolvidas nesses últimos anos, especialmente os últimos 6, 7 anos, foram o mapeamento de pontos de interesse no OpenStreetMap, como escolas, unidades de saúde, igrejas, mapeamento de feições relacionadas a causas humanitárias, né? Nós atuamos no ano passado, no início de 2024, durante a crise do Rio Grande do Sul, nós contribuímos com mapeamento coordenado, em que foram mapeadas edificações e vias e cursos d'água também, eu acabei não colocando aqui, na região lá afetada do Rio Grande do Sul, no desastre de 2024. Também mapeamento de feições relacionadas a temas costeiros e marinhos, né, devido à minha formação como oceanógrafo. Eu sempre levei esse tema comigo até hoje, a fim de contribuir para a completude desses dados na base mundial, né. A carência de dados costeiros e marinhos não é uma realidade apenas do Brasil, é uma realidade global, em alguns locais mais e outros locais menos. Desenvolvimento de soluções para mapa web, utilizando programas livres e dados abertos. Mas também tenho alguma pouca experiência ainda, mas já com integração entre as plataformas abertas e plataformas fechadas, ou seja, proprietárias, o que é denominado como solução híbrida. E desenvolvimento de soluções para mapeamento com dispositivos móveis. Então, como eu comentei anteriormente, ontem, hoje, há vários programas para o OpenStreetMap para ser usados com ele e para mapear na base cartográfica, e muitos desses programas eles são para dispositivos móveis. E a gente então fez a adaptação para o nosso próprio projeto em questão. Aqui algumas telas de mapas web que foram desenvolvidos, né, dentro dessa parte das ações e mapeamento colaborativo que foram desenvolvidas nos últimos anos. Conforme eu falei anteriormente, esse mapa aqui do alto à esquerda foi o primeiro mapa web que eu montei. Na verdade, não foi o primeiro mapa web, né? O primeiro mapa web que eu montei
foi ainda na minha graduação, em 2006, mas não era um mapa colaborativo. Esse aqui, no caso, foi o primeiro mapa web colaborativo, devido ao desastre de 2019 e 2020, né, aquele derrame do petróleo, não sei se vocês se recordam, que atingiu praticamente a metade da linha de costa do Brasil. Então, nós colocamos um mapeamento com fotografias, as pessoas mandavam as fotografias pelo WhatsApp, para depois serem colocadas numa plataformazinha que a gente criou com o Google My Maps, na época, né, que foi anterior ao meu conhecimento do OpenStreetMap. Então, a partir de 2020, eu conheci o OpenStreetMap num curso que foi ministrado num evento na UERJ, em 2020, e a partir de então eu venho, né, estudando e colaborando nesse sentido, tanto do aprendizado, quanto de capacitar outras pessoas e participar dos próprios mapeamentos. Aqui na direita, em cima, é então o UMAP. O UMAP é uma plataforma para vocês criarem mapas web, também é aberta e gratuita. É um projeto francês e que ele tem sido falado como o correspondente ao Google My Maps, só que aberto. Só que, para mim, o UMAP ele é muito além do Google My Maps, né? Porque ele tem uma série de outras funções que não existem no mapa do Google. E aqui embaixo, né, no centro, é o mapa web das feições relacionadas a desastres no município de Maricá, aqui no Rio de Janeiro. É um município que ele é afetado eventualmente por enchentes, erosão costeira e desmoronamento de encostas. E na direita aqui é o mapa ZCM, que eu vou mostrar também na semana que vem, na palestra que eu vou dar sobre esse mapa aqui especificamente, o mapa da zona costeira e marinha, que é o mapa ZCM, que foi o produto que eu desenvolvi durante o estágio pós-doutoral. Ainda sobre as ações de mapeamento colaborativo desenvolvidas nos últimos anos, nós criamos em 2023, que foi o primeiro ano do funcionamento do capítulo UFMAP da UFRJ, nós criamos um curso de capacitação em mapeamento com OpenStreetMap. Esse curso funciona online, ele é um curso de autoaprendizado, que a cada 6 meses, mais ou menos, a gente faz a emissão de certificados para aqueles que fizerem as atividades, entregarem seus resultados, tudo online. Eu consigo verificar tudo a partir do nome de usuário no ACM, né? A conta da pessoa no ACM. Ainda sobre ações e mapeamento colaborativo desenvolvidas nos últimos anos. Além do curso, eu venho ministrado desde 2023, mas mais intensamente a partir do ano passado, uma série de oficinas avulsas que são abertas, né? Quem me conhece sabe que tudo que eu posso, eu coloco aberto na internet para atingir o maior número de pessoas possível. E a gente teve a oportunidade de dar oficinas temáticas em relação, por exemplo, ao mapeamento de árvores no SM, mapeamento para redução de riscos e desastres, mapeamento de pontos de interesse, que são pontos que interessam a maior parte da população, como escolas, igrejas, supermercados, etc., etc. Mapeamento também voltado à criação de mapa web com o UMAP, e algumas oficinas básicas, né, de mapeamento colaborativo que foram ministradas tanto para uma universidade em Maputo, a Universidade Católica de Maputo, quanto a Universidade Nacional Autônoma do México, a turma do professor Michael McCall. E também ministramos oficina no ano passado, né, além do mapeamento que nós fizemos coordenado do Rio Grande do Sul, na época do desastre, né, no segundo semestre do ano passado, nós promovemos um evento que foi um seminário online, muito parecido com esse, mas voltado só para essa temática, né, do desastre que aconteceu no ano passado. E aí reunimos uma série de professores das universidades do Rio Grande do Sul que estiveram envolvidos no enfrentamento, né, dos resultados do desastre. E nessa ocasião nós tivemos a oportunidade de fazer também uma oficina virtual aberta. Ainda sobre as ações de mapeamento colaborativo desenvolvido nos últimos anos pelo Instituto, houve a publicação de um livro em 2021, que foi organizado por mim, doutora Raquel Desidério Souto, e pelos 2 colegas professores do GeoCart, professor doutor Paulo Márcio Leal de Menezes e professor doutor Manuel do Couto Fernandes.
Ambos são professores do programa de pós-graduação em Geografia da FRJ. E está programado para dia 29 de agosto, último dia do evento, dia 29, às 16 horas, horário de Brasília, o lançamento, então, desse outro livro, que são os Estudos de Caso e Mapeamento Colaborativo Participativo. Nós tivemos uma grande adesão do público, né? São 20 capítulos, e no total são 90 autores e autoras que escreveram esses capítulos. Conforme eu falei anteriormente, não sei se está todo mundo aí ouvindo, mas no dia do lançamento do livro, a gente também vai soltar uma playlist do YouTube em que os próprios autores apresentam os seus capítulos. Também bastante importante vocês assistirem. Além disso, a gente tem atuado junto ao projeto internacional Youth Mappers, né? O Youth Mappers é uma rede internacional formada por grupos universitários de professores e estudantes, tanto professores de graduação, tanto estudantes de graduação quanto pós-graduação. E aí, aqui no Rio de Janeiro, né, por influência da capacitação que eu fiz junto à Universidade Federal do Paraná, a gente criou, então, o capítulo Youth Mappers UFRJ, que foi o primeiro. E depois nós apoiamos a criação de outros 4 capítulos. O da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na pessoa do professor Gustavo de Souza, que é um dos organizadores desse evento, MPCS. O Youth Mappers da UERJ, que é a professora Marta Feppel, que ela tem um capítulo também no livro, né, que vai sair na sexta-feira da outra semana. A UF Campus, na pessoa da professora Daniele Sintra, que também está na organização desse evento. E o UF Niterói. No Rio de Janeiro foram esses 5. E também apoiamos a criação do capítulo Youth Mappers da Unipampa, no Rio Grande do Sul. Depois que houve, né, a nossa atuação junto a eles na época do desastre, eles se interessaram em criar também o capítulo. Quem tiver interesse em criar novos capítulos em suas universidades, são só universidades públicas, né? Esse programa internacional ele não aceita inscrições de universidades privadas, são apenas as públicas. É possível vocês terem as informações diretamente no site, né? Do site da organização, do Youth Mappers. Tá? Tem toda a orientação de como criar um novo capítulo. E esse é o nome dado aos grupos universitários por ele. Então, desses 5 do Rio de Janeiro, nós criamos ainda a figura do Hub. O Hub Youth Mappers Rio de Janeiro, que é o hub estadual, em que, então, a gente juntou todos esses grupos. E a ideia é que a gente continue promovendo o mapeamento no estado do Rio de Janeiro. Além disso, no âmbito do Youth Mappers, a gente tem promovido formação em mapeamento colaborativo com o OpenStreetMap, por meio tanto do curso online, que eu já mostrei para vocês anteriormente, o curso de capacitação, para diversos grupos de Youth Mappers e outros coletivos do Brasil e de outros países lusófonos, né? Países que falam português, especialmente Angola e Moçambique. Além disso, a promoção de eventos e oficinas com outros capítulos de Youth Mappers, além da FRJ. Por exemplo, o evento do Rio Grande do Sul, esse evento aqui, né, que tem o card aqui com o WMB, que é o Wikimovimento Brasil, nós fizemos junto ao capítulo da Unipampa, que ele já estava formado, a Universidade do Pampa, Federal do Pampa, e a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, a UERGS, que também tem um capítulo Youth Mappers. Então, às vezes, a gente também faz atividades com outros, né, parceiros, outros capítulos. Já fizemos também atividades sobre redução de riscos e desastres, com outros capítulos aqui do Rio de Janeiro e etc. Também, finalmente, participação em eventos nacionais e internacionais, em que, por vezes, a gente leva também o nome do projeto Youth Mappers, né? Dependendo da apresentação. Então, se a gente estiver falando sobre algum projeto desenvolvido no âmbito do Youth Mappers, a gente leva isso para os eventos, como é a prática da ciência, prática científica. E aí, quais são as perspectivas de curto prazo, né, para o nosso instituto em relação a isso? É continuar expandindo a rede de colaboração entre os integrantes do próprio instituto e com as demais redes dos participantes dele, né? Por exemplo, nós desenvolvemos um grupo que se chama Observatório do Mapeamento Participativo, que é um dos parceiros desse evento aqui do MPCS,
que foi criado no âmbito do meu pós-doutorado, e praticamente o grupo do Observatório do Mapeamento Participativo ele é formado por outros grupos. Então, a gente diz que é uma rede de redes, né? E a nossa perspectiva, então, é que essa rede continue crescendo e se ampliando, e as iniciativas, né, vão prosperando e vão se multiplicando também. Também continuar promovendo pesquisas integradas e com abordagem sistêmica, né, porque nós entendemos que os problemas atuais eles requerem esse tipo de abordagem, né, sistêmica. Continuar publicando material informativo e capacitação abertos, né, publicações e apostilas e PDFs de oficinas, etc. Continuar promovendo as atividades de treinamento em interação com os demais grupos. Continuar inovando na criação de soluções personalizadas para mapeamento colaborativo, móvel e web. E prospectar financiamento público e privado para o desenvolvimento das ações de longo prazo e de maior abrangência.